R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Do Renato que está absolutamente impossível, Edu. Boa noite. Boa noite, Bruno Vicari, boa noite para você, pro Zé, pro Zinho, Eugênio Leal. Daqui a pouco tem a Renata Ruel também com a gente nesse Sport Center. Tá frio aqui na Neoquímica Arena, mas o jogo foi quente demais. E a impressão aqui, daqui a pouco nossos analistas também vão opinar, mas a impressão que nós tivemos aqui é que só um time estava jogando. No caso, o Flamengo. O Corinthians muito apático, o Flamengo sobrou muito na vontade, na disposição, no talento, na tática, enfim. E o Flamengo, claro, poderia ter feito mais. Foi 3-1, Bruno, mas o Flamengo teve gol anulado, teve também, né, o gol, bolas na trave com o Bruno Henrique, e depois o Bruno Henrique fez, mas assim, cada gol tem sua história, Bruno. No momento que as luzes estão se apagando aqui, mas nós temos a nossa luz própria aqui, da câmera, e claro, do nosso Sport Center, então a gente continua no ar. Mas o fato é que o Flamengo teve muita luz para marcar 3 gols rapidamente, num primeiro tempo de muita intensidade, fez o primeiro aos 6 minutos, com um gol marcado pelo Everton Ribeiro e aquela lei do ex, porque o Everton Ribeiro jogou aqui no Corinthians em 2007 e depois ele foi emprestado, por exemplo, para São Caetano, para Curitiba, não foi aproveitado e acabou seguindo sua vida fora do Corinthians. Esse foi o primeiro gol com o Everton Ribeiro, que com o Renato voltou a jogar bem. Chegou agora a 3 assistências e o gol marcado em 6 jogos com o Renato Gaúcho no comando. O segundo gol foi marcado pelo Gustavo Henrique de cabeça, 2 gols em 2 jogos com o Renato. Nesse período todo, o Gustavo Henrique tem se destacado também na parte ofensiva, fez de cabeça, com muitas críticas também à marcação do Corinthians, a opção pelo Fagner na marcação a um zagueiro mais alto. E depois o Bruno Henrique fez o gol dele num Flamengo, Bruno, arrasador, muito intenso, ofensivo demais. Para vocês terem uma ideia, se a gente for levar em consideração apenas os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o que tem a melhor média de gols marcados em partidas. 2,28, está sobrando na primeira posição neste quesito. Depois vem o Grêmio e outras equipes. Então chama muito a atenção como o Flamengo é esse time ofensivo, quer o gol a todo instante. Daqui a pouco o Renato Gaúcho vai conversar com os jornalistas de forma virtual, mas o Flamengo agora chega a 6 vitórias seguidas. Hoje não teve o Rodrigo Caio, que está no Rio de Janeiro, né, fazendo essa transição depois de se recuperar de uma lesão, e agora o Renato deve contar com o Rodrigo no futuro aí, com o Flamengo tendo esse reforço para a defesa. O Flamengo chega agora a 24 pontos e está pertinho do G4, como você disse, porque tem 2 jogos a menos. Então o Flamengo pode dar um salto nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Renato que hoje reencontrou o Corinthians, depois daquela negociação frustrada do Corinthians com o treinador, que optou, né, por seguir no Rio de Janeiro sem trabalhar e depois acabou fechando com o Flamengo. E vale lembrar que o Flamengo agora tem Copa do Brasil contra o ABC no meio de semana, larga vantagem para seguir nessa competição. O jogo vai acontecer fora de casa e aí, pelo Campeonato Brasileiro, a partida contra o Internacional, domingo, jogo acontecendo, né, pela sequência do torneio nacional, a partida que acontece no Rio de Janeiro. Foi até conferir aqui se o jogo era no Rio mesmo, mas vai ser essa partida com o mando do Flamengo. Então, Renato daqui a pouco vai falar e eu tô curioso para ver o que ele vai contar dessa partida, porque nós tivemos os 3 gols do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo não jogou tanto, até colocou
né? O Pedro, o Michael, o Vitinho, quer dizer, ele diminuiu a intensidade, né? Não jogou tanto, parece que o Flamengo não jogou, sobrou nessa partida, mas a intensidade foi menor em relação à primeira etapa. E claro, o Matheus Vital descontou para o Corinthians, que vive esse turbilhão. Daqui a pouco o Flávio Ortega vai participar conosco, há uma possibilidade de protesto ou não. Quem vai trazer todas as informações do Corinthians é o Flávio Ortega. Então, esse é o lado do Flamengo, feliz da vida, embalado, e pode dar o salto na tabela do Campeonato Brasileiro, entrando de vez na briga pelo título. Bruno Vicari. Ô Edu, você volta já então com o Renato, tá? Você tá curioso para ouvir o Renato, eu tô curioso também para ouvir o Silvinho. Já vou chamar o Flávio Ortega, porque ele está lá na Neoquímica Arena, do lado de fora do estádio. Não sei exatamente onde, o Ortega já vai mostrar pra gente. Principalmente pra gente ver, Ortega, se existe alguma movimentação, já que recentemente a torcida do Corinthians fez protestos, inclusive aí em frente ao estádio também. Como é que é a movimentação hoje por aí, Ortega? Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, aos comentaristas, ao Edu Menezes, ao Fã de Esportes. Depois de mais um passeio do Flamengo aqui na Neoquímica Arena, né? A gente já se movimentou, já veio aqui, se deslocou, são alguns minutos até aqui ao lado externo. Você vai se lembrar desse ponto que o Orlando vai mostrar para você, Bruno, e para o Fã de Esportes, que tem sido caracterizado como o ponto mais tradicional de protestos da torcida do Corinthians depois de derrotas muito sentidas, derrotas doloridas, que é o portão principal da entrada das delegações aqui na Rádio Leste, que é uma das principais avenidas da Zona Leste, onde está a Neoquímica Arena. Mas, por enquanto, a gente mostra ao vivo no Sport Center que é só mesmo uma movimentação e muito forte, né, do efetivo da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, né? Justamente porque eles pensaram como a gente, né? De que com o 3-0 do primeiro tempo a coisa seria feia e o torcedor viria para cá para protestar. Mas por enquanto, né, apenas uma precaução, né? Um trabalho de prevenção e proteção aos jogadores e à delegação, ao patrimônio, mas nada. Por enquanto, nenhum torcedor ainda chegou por aqui. Como a gente conhece um pouco como as coisas funcionam, né? Os torcedores já estariam aqui se algum protesto maior, de um número maior de torcedores estivesse aqui para protestar, eles já estariam aqui, né? Então eu imagino que a cena será essa mesmo, né? Será de um torcedor bastante machucado mais uma vez, mas não aqui protestando. Tivemos um protesto muito forte ontem, né? Na sede social, no Parque São Jorge, do movimento Salve o Corinthians, pedindo realmente, né, o afastamento e a exclusão definitiva do ex-presidente André Sanches do quadro associativo, enfim, punições a dirigentes pela situação financeira atual do Corinthians, mas hoje não temos protesto. Temos mesmo, como eu disse, Bruno, um torcedor de novo bastante machucado pelo time, né, apático em campo, né, amplamente ou totalmente dominado pelo Flamengo mais uma vez. E eu quero só lembrar o Fã de Esportes que naquele 5-1, que até então era o último jogo do Flamengo aqui na Neoquímica Arena, até naquele jogo, com um placar até maior contra, o Corinthians agrediu mais, né? Incomodou mais o Flamengo. O torcedor vai se lembrar. Bolas na trave, o Corinthians exigiu demais da defesa do Flamengo, do goleiro, e hoje aqui o Diego Alves foi um mero espectador, né? Claro que teve o gol no final, um belo gol do Vitinho, uma bola na trave do Matheus Vital, mas ali, como disse o Edu agora há pouco, né, já era um Flamengo bastante modificado, né, com uma marcha lenta, já tinha tirado vários jogadores, se preservando demais pela sequência dos resultados. Por falar em sequência, a do Silvinho aqui como técnico mandante na Arena Corinthians, ela é terrível. Na Neoquímica Arena, os números apontam nesse momento 7 jogos como mandante, Bruno, e apenas 5 pontos conquistados. Então, aquele aproveitamento que já era o pior da história dos treinadores que comandaram o Corinthians aqui, de quase 24%, caiu para 20%, 20,8% para a gente ser mais preciso. E a pressão é muito forte, né? O torcedor cobra demais nas redes sociais, principalmente, ainda não temos o torcedor nas arquibancadas, a demissão do técnico, a saída do Silvinho. Alguns fatores ainda contribuem para a manutenção do Silvinho como treinador. Esses fatores, o problema de você não poder trocar várias vezes de técnico durante o Brasileirão, esse é um. O outro, o Corinthians a partir de agora, a partir de amanhã, burocraticamente já tem legalmente, também digamos assim, Renato Augusto e Juliano. Então, assim, um acréscimo técnico a partir de agora. Então, um tempo maior ao Silvinho para trabalhar num elenco com um pouco mais de qualidade. E agora, o terceiro e último, a falta de um grande nome no mercado. O Edu citou, né, o reencontro do Renato Gaúcho com o Corinthians, foi uma tentativa de trazer um cara diferente. E o Renato não quis.
Então agora no mercado tem alguém que faria a diferença? Então tudo isso contribui para a manutenção do Silvinho, mas ele está sendo bastante cobrado por um rendimento muito ruim. Então é isso, Bruno. A semana será intensa de cobranças, mas um pouco maquiada pelas apresentações do Renato Augusto, do Juliano, o caso do Roger Guedes. Então isso tudo vai desviar um pouquinho o foco do que foi mais uma atuação muito ruim do Corinthians. Ortega, você, claro, continua ligado, tá? Se tiver alguma nova informação, movimentação por aí, você volta para cá e a gente vai ouvir também a entrevista do Silvinho, assim como o Edu vem com a entrevista do Renato Gaúcho também. Agora eu vou passar para o Zinho, para o Zé Elias e também para o Eugênio Leal. Zinho, vou começar por você, boa noite. A sensação é que 3-1 foi pouco, porque foi o jogo. Foi pouco mesmo, Zinho? Boa noite, companheiros, tudo bem? Brunão, meu querido Zé Elias. De volta na área aqui, muito bom, Eugênio, os companheiros fãs do esporte. Foi pouco sim. Foi pouco porque o primeiro tempo, dito aí já pela nossa reportagem, por todos, né? Só jogou um time, praticamente o jogo todo só jogou um time, ofensivamente, e me chamou muita atenção a intensidade que o Flamengo colocou no jogo. Você vê que o primeiro gol essa intensidade, é uma roubada de bola e um Corinthians apático, porque até para quando estava com a bola, o Corinthians sem aquele passe mais convicto, sem aquela intensidade de movimentação, o Cantillo erra um passe bobo na intermediária defensiva, né? Já começa o próprio Gil também, muito apático na marcação, o Corinthians todo, né? E aí o Flamengo, eu até, durante o jogo, mandei, né, uma mensagem para os nossos produtores, pedindo para separar uma imagem, porque aos 27 para 28 minutos do primeiro tempo, o Corinthians ainda não tinha chutado no gol, como não chutou, né, no primeiro tempo, não acertou o gol do Flamengo, e o pior, o Jô, que a gente está vendo na imagem aí, jogando na intermediária do seu campo defensivo para trás, o Corinthians. Flamengo, o jogo ficou concentrado todinho do meio campo para o gol do Cássio. Isso me chamou a atenção, assim, o Flamengo é melhor? É melhor. O Flamengo tem um time tecnicamente melhor, um elenco melhor, administração, tudo é melhor. Mas é o Corinthians. Os jogadores que tem no Corinthians experiente poderiam aceitar tanto o que aconteceu no primeiro tempo. Tem Cássio, tem Fagner, tem Gil, tem Fábio Santos. Cantillo é jogador também que já atua na seleção colombiana, tem o Gabriel, que é experiente, cascudo, campeão brasileiro, enfim, tem o Jô, eles mesmos dentro de campo, eu fui jogador, o Zé Elias também, o jogador tem que se manifestar, falar, nem isso eu via no time do Corinthians, ninguém falando, ninguém cobrando de ninguém, enquanto do outro lado, um time com brilho, querendo vitória, querendo gol, a diferença está aí, né, um time que quer buscar o título e o outro que está participando. Mas me chamou muito a atenção, a maioria do primeiro tempo, o Corinthians da intermediária defensiva para trás, o Flamengo atropelando e o Flamengo criando várias oportunidades. Poderia ter sido muito mais, Bruno, se o Flamengo não tirasse o pé no segundo tempo. Tirou o pé, treinou, poupou. Sabe aquele jogo que você joga o segundo tempo poupando? O Flamengo continuou criando, teve chance. O Bruno Henrique, né? Aquele gol anulado, que bate na mão dele, na verdade ele perde o gol. Sem goleiro, sem nada. Estava tão fácil que ele desconcentrou ali, porque só era escorar 4-0 no início do segundo tempo. Então o Flamengo aliviou a barra para o Corinthians. A verdade é essa, porque poderia ter sido muito mais. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.